Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, de fantasia, board game, RPG e outros assuntos nerds relacionados. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês, vou mostrar a vocês 5 obras que eu ou comecei a ler ou de fato nem comecei e abandonei, desisti de ler porque foram descontinuadas pelas editoras aqui no Brasil. Vamos lá? Antes da gente começar com a relação, eu queria deixar aqui um breve comentário, né, da minha opinião sobre por que eu acho que essas séries elas foram descontinuadas aqui no Brasil. Boa parte delas você encontra lá fora, em inglês, em outras línguas, mas essencialmente em inglês, que é a língua nativa de boa parte dessas obras, mas eu tenho algumas razões, né, algumas causas pelas quais eu acho que as editoras descontinuaram essas obras aqui no Brasil. A primeira razão, que eu acho que provavelmente é a principal, eu acho que é o desinteresse atual de boa parte dos leitores, em geral, né, com relação à fantasia e todos os seus subgêneros aqui no Brasil, né, os leitores brasileiros. Por que eu estou dizendo isso? Se você for pegar 2023, 2024, principalmente 2024, se você for pegar a relação, tem várias pesquisas que foram feitas, existem várias relações aí com empresas que são específicas para fazer esse tipo de pesquisa, né, de verificação de obras mais vendidas, o que o consumidor, o que o leitor brasileiro está consumindo, o que ele está lendo. E se você for pegar, se você for verificar, a maior parte das obras que são consumidas hoje pelo leitor médio brasileiro são obras de autoajuda, são obras que priorizam aquela questão, como eu falei, autoajuda, o ganho de dinheiro, né, o campo financeiro, a questão da autoimagem, a questão do profissional que quer se capacitar para o mercado. Então você tem aquelas obras que são... E claro, é mais um gênero, tá? Mas isso vende muito no Brasil. Isso vende muito, comparado com autores de fantasia que também vendem, mas eu considero que seja um mercado muito mais nichado, né, do que esse tipo de mercado de autoajuda, de essa coisa financeira para auxílio mesmo, né, particular da pessoa. Isso vende muito no Brasil. Então eu tenho quase certeza que boa parte dos livros, top 10 livros hoje no Brasil vendidos, pode colocar tranquilamente que 7, 8 aí são livros que estão mais dentro dessa linha, né, da autoajuda, da questão da recuperação da imagem, de um upgrade dentro da sua vida, né, profissional e nessa linha. Então eu acho que o mercado de fantasia no Brasil, infelizmente, ele é meio defasado mesmo. Eu acho que você tem... Eu acho que não tem coisa que me deixa com mais raiva que o rantantan, né? E o mercado de fantasia, ele passa a ser muito defasado, porque você tem, sim, muitos leitores de Martin com a Guerra dos Tronos, de Tolkien. Tolkien vendeu mais morto do que vivo, né? O professor Tolkien vendeu mais livros falecido e editado por seu filho, Christopher Tolkien, do que em vida, né? Mas, ainda assim, no Brasil é um mercado muito nichado. E isso faz com que você tenha editoras que fiquem muito pé atrás de trazer obras de fantasia, principalmente os autores muito grandes, com obras muito grossas, muito vastas, com livros de 1.200 páginas, como é o caso do Brandon Sanderson. Então eu acho que vale um pouco esse comentário, a pouca procura do leitor médio brasileiro pelo mercado de fantasia. Acho que há uma outra razão, e que também é muito preponderante, eu acho que ela é muito importante também nessa equação que eu estou colocando aqui como um comentário, como uma opinião minha,
é o valor do livro. Não raro a gente vai pegar obras aí de grandes autores, como eu falei, Brandon Anderson, George Martin, Tolkien menos, mas principalmente esses autores mais recentes, e você com obras que são muito grandes, né? São volumes muitas páginas, é muito conteúdo, e muitas das vezes as editoras elas têm dificuldade de passar isso para o leitor sem colocar um valor muito alto, né? Eu preciso considerar aqui no meu comentário, embora não queira me aprofundar, não deseje me aprofundar, mas a gente vive tempos um pouco delicados, né, para a economia. Não é todo mundo que pode pagar 90, 100, 120 reais num livro. Não é todo mundo, não. Eu acho que a grande maioria das pessoas, infelizmente, hoje, não consegue fazer isso. O livro hoje se tornou, principalmente a mídia física, né? Eu estou aqui falando do físico, por ser um colecionador. Então eu acho que é muito difícil, muito complicado para alguém que ganha pouco, né? Ou o necessário para poder pagar as suas dívidas, manter a sua família, desembolsar aí por mês, sei lá, 80, 150 reais para comprar livros. É complicado, é muito complicado mesmo. Então, essa é uma realidade hoje no Brasil. E isso, infelizmente, faz com que, eu não sei, eu não entendo muito do mercado editorial, mas eu tenho certeza que isso conta muito, sim, para que uma editora, mesmo as que são especializadas, né, em trazer obras de fantasia, e são muitas, deve realmente ficar difícil para manter uma série muito longa, para ter a continuidade de 4, 5 volumes de uma coleção de fantasia, deve realmente ficar um pouco pesado, é muito custoso, né? E isso tenho certeza que conta muito também. Dito isso, comentários breves sobre o que eu entendo ser a dificuldade tanto das editoras quanto do próprio leitor em si, e mais um detalhezinho, que é essa baixa procura, que eu acredito natural pela própria leitura de fantasia em nosso país, que eu creio ainda seja muito nichada, embora nós conheçamos, né, muitos leitores, nós somos leitores, então a gente está dentro do nosso nicho, mas nós estamos dentro de um nicho. Existe muito mais gente aí que sequer conhece obras clássicas de fantasia, e isso é uma pena, né? Mas, vamos lá, dito isso, a primeira obra que eu quero trazer, ela não é muito conhecida, não. Ela, inclusive, ela saiu e me surpreendeu, saiu pela editora Aleph, já tem alguns anos, eu vou até pegar aqui e dar uma olhadinha, essa edição, ela saiu, isso, 2012, a gente tem uma aqui, a obra O Trono de Diamante, o primeiro volume da trilogia Elenium, é o livro 1, e saiu o livro 2, que é o Cavaleiro de Rubi, o segundo livro, o livro do meio, dessa mesma trilogia. Ambos saíram pela editora Aleph, e é meio surpreendente, né? Porque a editora Aleph, eu tenho muita coisa da editora Aleph, tenho minha coleção quase completa de Isaac Asimov, muitas outras obras, Eu Sou a Lenda, Tropas Estelares de Heinlein, eu sou um grande leitor também de ficção científica e distopias, O Homem do Castelo Alto, pela editora... A editora Aleph, ela lança muitas obras de ficção científica, distopias, futuristas, e ficção científica pesada mesmo, tá? Tanto soft quanto hard, mas me surpreendeu quando saiu há bastante tempo, né? O Trono de Diamante, que é o primeiro volume, por David Eddings, é uma obra bem básica mesmo. Você tem uma ordem de cavaleiros, uma trama que envolve intrigas palacianas, reinos clássicos de fantasia. É bem basicão, tá? E eu li o primeiro volume, eu adquiri o segundo, e quando eu comecei a ler o segundo volume, Cavaleiro de Rubi, eu fiquei sabendo que a obra seria descontinuada. O terceiro volume ele não sairia mais pela editora Aleph. Ainda demorei um pouquinho, porque a gente está sempre lendo outras coisas, e ainda esperei um pouquinho para ver se de repente uma outra editora pegaria, não pegou. Tem esse volume aqui, o terceiro, né, a obra, claro, fecha lá fora, a trilogia Elenium em inglês, mas eu não peguei. Depois eu vou dar razões sobre isso, especificamente sobre pegar ou não a obra
na língua inglesa, mas eu não peguei, e eu não costumo pegar, depois eu vou explicar no final do vídeo, mas está aqui, é uma duologia, era para ter sido uma trilogia, está paradinha ali o primeiro volume todo, vale a pena, mas eu abandonei, eu não comecei a ler o segundo volume justamente porque eu sabia que em português ela não fecharia aqui no Brasil. A segunda obra que eu quero trazer, mostrar por que essa aqui na verdade eu nem cheguei a começar a ler. Eu sou apaixonado pelos vários vídeos, pelos muitos conhecimentos que eu já busquei na internet, também no YouTube, falando sobre. Quem leu adora. Muitos, inclusive, pegam essa obra lá fora em inglês porque ela é apaixonante e, infelizmente, a editora ela não deu continuidade aqui. Também não deu maiores razões. Eu, particularmente, acho que foi porque as vendas não foram boas e são volumes muito grossos. O primeiro volume eu acho que deve ter umas 500 páginas, o segundo deve ter quase 700 páginas. Eu estou falando do autor Steve Erickson, do livro dos Malasanos Caídos. Porra, uma obra incrível. Esse autor é muito conhecido lá fora. Aqui está o volume 1 do livro dos Malasanos Caídos, que se chama Jardins da Lua. E o segundo volume, bem mais grosso, tem quase 700 páginas, que é Os Portais da Casa dos Mortos, tá? Que também é um livraço, ele é muito bem conceituado, tem altíssimas notas pelo mercado especializado, né, por outros autores, inclusive. Steven Erickson, parece, não tenho certeza se a obra já está fechada lá fora, mas os Malasanos, né, a obra completa dos Malasanos até então já tem 10 volumes lá fora. Aqui a editora Arqueiro, ela lançou o primeiro volume e o segundo e acabou. Não deu continuidade. Eu dei uma pesquisada e, pelo que eu verifiquei, a editora ela não teve, de fato, vendas que fizessem com que ela acreditasse na continuidade da obra e simplesmente cancelaram. Eu tenho uma relaçãozinha de amor e ódio aí com a Arqueiro, porque eu estava muito, muito ansioso. Quando eu vi isso aqui vendendo na livraria física, e eu peguei e falei, caramba, saiu. Eu estava esperando para que saísse, e quando saiu Jardins da Lua, eu acho que logo um mês depois saiu o segundo volume, e eu peguei os dois. E antes de começar a ler, eu não me lembro o que eu estava lendo na época, mas eu não comecei a ler de imediato, porque eu sabia que eu queria ler especificamente o volume do Jardim da Lua. Eu queria, não, eu vou parar de ler qualquer coisa, ou às vezes eu pego, faço 2 leituras em paralelo, no geral, mas esse aqui eu queria ler especificamente Jardins da Lua e só ele. E fiquei sabendo, não, lançou o primeiro, lançou o segundo, não vai lançar mais, as vendas não foram boas. E aí eu confesso que eu não me animei, tá aqui guardado, porque esse aqui essa aqui é uma coleção, é uma obra que me anima a pegar em inglês, mas a minha leitura de inglês, embora eu consiga fazê-la, ela não é rápida, ela não é ágil o suficiente para pegar um volume de 600, 500 páginas e começar a ler. Eu vou demorar muito, né? Eu tenho muita coisa para ler, né? Como um bom colecionador cupim, eu tenho muita coisa para ler. Então esse é um dos motivos pelo qual eu fico muito receoso em pegar livros em inglês, e tem disponível, tá? Você encontra aí o livro dos Malasanos, você encontra aí tranquilamente em inglês na internet para comprar, não é difícil, mas é lamentável que a gente não tenha na nossa língua portuguesa, porque eu estava muito ansioso para ler. Esse aqui é um que eu não desisti, aquele anterior, a trilogia Elenium, eu não acho que vale a pena, mas esse aqui sim, mas eu sei que vai me consumir muito tempo, eu sei que vai ter muito esforço, porque, como eu falei, embora eu leia em inglês, eu ainda leio demorado, não é algo ágil, e, poxa, é necessário uma atenção, até porque o pessoal fala que isso aqui é uma leitura muito difícil, é muito boa, mas é complexa, tem milhares de personagens, há um índice aqui no segundo volume, em particular, que o autor teve que colocar para falar um pouquinho, o personagem, só para lembrar o leitor do que ele leu no volume 1, esse cara aqui é aquele cara, porra, então deve ser realmente muito complexo. Então acaba me assustando um pouquinho. Mas
O Livro dos Malasanos Caídos é uma obra que com certeza eu quero adquirir em inglês, porque eu tenho quase certeza que em português não vai sair por nenhuma editora, infelizmente. E agora, pessoal, a gente entra numa editora que eu falei que a editora Arqueiro eu tinha uma relação de amor e ódio, tem muita coisa da Arqueiro, gosto muito das publicações que eu tenho da editora, sou consumidor da Arqueiro há anos, há décadas, na verdade, assim como dessa editora que eu vou falar agora. Mas essa aqui, em especial, ela é muito lamentável o que ela fez. Eu já falei de duas coleções que eu ou não comecei a ler e queria muito, como é o caso do Livro dos Malasanos Caídos, ou a trilogia Elenium, né, que eu comecei a ler o primeiro volume e abandonei, que era da editora Aleph. E agora eu vou falar da editora Darkside. Eu tenho muita coisa da editora Darkside. E eu sou apaixonado pela editora. Não está me pagando nada, não tenho, obviamente meu canal é mínimo, é pequenininho, é minúsculo, não ganho nada de editora nenhuma. O que eu estou passando aqui para vocês são sempre opiniões. Assim como vocês têm livros de todas as editoras, eu também tenho. E a editora Darkside, ela sempre foi muito caprichosa, né? Ela sempre teve volumes que, porra, só de você olhar ela na tua estante, você bota uma coleção da Darkside, já é um apelo visual incrível, né? Fica aquela coisa linda ali, aquelas lombadas montadinhas, o selinho da Darkside ali, aquela caveirinha, o crânio. E sem dizer que obras incríveis também, de autores super conceituados, obras maravilhosas, eu tenho muita coisa da Darkside. Mas, infelizmente, eles pegaram as 3 obras que eu vou falar a partir de agora, essa e as 2 próximas, são da editora, e eu gostaria muito, muito mesmo, que eu pudesse ter dado continuidade na leitura, mas infelizmente isso não foi possível, porque eles continuaram. E eu tenho certeza, e aí eu entro realmente, a editora, ela faz um produto muito luxo, muito bonito, né? Então, eu vou começar falando do Ciclo das Trevas, de Peter V. Brett, que saiu aqui no Brasil já tem bastante tempo, já deve ter uns 10 anos, e eu queria muito ler. Eu comecei a ler, eu li o primeiro volume e abandonei quando eu peguei o primeiro volume, li ele todo, Ciclo das Trevas, comprei o segundo volume, comecei a ler e comprei, porque eu sou um tarado, né? Como você que está me assistindo, ainda peguei e comprei o terceiro volume, tá? Se eu não me engano, essa obra de Peter V. Brett, ela é eu acho que ela está no 6º ou no 5º livro. Não tenho certeza, vocês me desculpem se já concluiu. Mas eu também não me interessei muito porque eu estava nesse momento, descontinuou. A editora não quis dar continuidade, ela publicou os 3 primeiros volumes e os outros 2 ou 3 ela não trouxe para o Brasil. Tenho certeza que foi por falta de leitores. Tenho certeza que isso aqui não vendeu bem. Não sei dizer, eu acho que pelos 2 motivos. Não vendeu bem porque nós somos um mercado nichado, mercado de fantasia, e também por causa do próprio acabamento, né? Eu acho que o volume em si, ele agrega um valor, né, a ele muito alto, né? Como eu falei, o consumo desse tipo de produto, ele é muito nichado justamente porque é caro, nem todo mundo pode pagar. Então você ter 3 volumes como esse aqui, né? Os 3 volumes da editora Darkside. Isso aqui não vai sair menos que, sei lá, R$400, se você for botar em valores atuais. 400, R$500, esses 3 volumes aqui. Não é todo mundo que pode pagar. É uma grande obra, é uma ideia fantástica, você tem um mundo fantástico, meio destruído, meio apocalíptico, onde demônios assolam, né, ou atentam os povos humanos, e a magia ela é toda feita com runas que são colocadas sobre as casas. Eu estou fazendo um imenso resumo aqui, tá? E também tatuagens nos corpos. O acabamento do livro, eu não sei, não vai dar para ver. Talvez o esmaltado aqui na lombada são umas tatuagenzinhas. Eu creio que não vai dar para ver não. Mas é muito bonito. Aqui atrás também tem um esmaltado aqui em cima que mostra essas runas, essas tatuagens que são feitas
enfim, para afastar os demônios ou para receber força, usar magia e por aí vai. É uma obra fantástica, ela poderia ter sido continuada, com certeza eu iria completar a coleção, mas infelizmente a editora ela não deu continuidade e isso me deixou muito chateado e eu abandonei. É uma outra obra que eu já confirmei lá fora, pelo menos 2 volumes, o 4 e o 5 já tem em inglês, mas eu não me animei de pegar. A quarta obra que eu venho trazer para vocês, também da editora Darkside, é A Guerra da Rainha Vermelha, né? Os 2 volumes de uma trilogia que foram trazidos aqui. O primeiro volume, Prince of Fools, e o segundo, The Liar's Key. São 3 volumes, de um autor que eu sou fãzaço, apaixonado. Já falei sobre a trilogia dos espinhos, e que para mim, né, a gente tem os melhores personagens hoje de fantasia sombria são criados, na minha opinião, por esse autor aqui, Mark Lawrence. E você no mesmo mundo, inclusive, tá? Da trilogia dos espinhos, você tem a trilogia da Rainha Vermelha, e eu não compreendi o que a Darkside fez. Ela vendeu no mesmo padrão, tá? É o mesmo mundo, o mesmo estilo, a mesma pegada, o mesmo autor, e fez lá a trilogia dos espinhos, lançou inclusive um livro numa edição especial. A trilogia saiu como foi feito no Senhor dos Anéis, um volume único, um acabamento maravilhoso, todo dourado. Muita gente comprou, tem aí. E eu não entendi por que a Darkside ela descontinuou a trilogia da Rainha Vermelha. Sei lá, não vendeu bem. Não entendo. Não entendi o que a Darkside fez. E, poxa, pela editoração, pela forma como foi, né, publicada a obra, um capricho que, é o que eu falo, eu sou muito fã da Darkside, no mesmo padrão da trilogia dos espinhos. A trilogia a obra aqui da Rainha Vermelha poderia ter sido publicada. Eu li os 2 volumes, tá, da obra, e pretendo sim comprar o 3º volume em inglês para poder fechar. Esse aqui sim, tá, assim como os Malazanos, mas por serem muitos livros eu vou deixar lá para frente. Mas a Rainha Vermelha eu estou pensando em adquirir o 3º volume, uma vez que dei tempo. Será que a Darkside vai lançar, vai animar? Já se passaram, eu acho que quase 10 anos, não sei, mas pelo menos uns 8 anos já passaram, e nada aí de fechar a trilogia. Então, Darkside, brincadeira, hein? Tá aí, a trilogia da Rainha Vermelha. Temos o 1º e o 2º volume, e o 3º nunca foi lançado. E por fim, a minha 5ª e última obra que eu venho trazendo aqui ao conhecimento de vocês, que da mesma forma, li o 1º volume, e é também uma trilogia, e a editora Darkside, como sempre, lança o 1º, eu estou lendo o 1º, termino de ler o 1º, vou pegar o 2º e recebo a notícia de que a editora não vai dar continuidade, não vai fechar a trilogia. Esse aqui em especial, muito embora seja, parece mais do mesmo, não é um mundo genérico, né, pelas características que eu vou passar a obra aqui agora, mas é muito legal, muito bacana, quebrou aquela expectativa de você ter aquele mundo medieval clássico, que não deixa de ser, mas tem um ingrediente aqui na obra que é inserido, que faz com que ela se torne sensacional. Se você tirasse esse ingrediente e colocasse outra coisa assemelhada, daria no mesmo? Daria. Mas é muito bacana. Eu estou falando dos Senhores Dinossauros. Os Senhores dos Dinossauros, lançado aqui pela editora Darkside, é de Vitor Milan, e saiu aqui no Brasil o volume 1 e o volume 2, Os Cavaleiros de Dinossauros, tá? O 2º volume, quando eu adquiri, eu assim que peguei, fiquei sabendo que a Darkside não fecharia a trilogia aqui no Brasil. É outra obra também que já deve ter quase uns 8, 9 anos, e nada. Você deve estar pensando aí, Sérgio, você é burro pra caramba, né? Dá uns 10 anos aí que a editora vem lançando as coisas, não completa a trilogia e você vai comprando. Aí eu vou comprando, vou me iludindo, vou enchendo a minha estante de obras que não serão completas, pelo menos não em português, e é o que eu faço. Fazer o quê? Como eu falei, eu sou um cupim, né? Mas tá aí, é muito bacana. É uma obra que você tem dinossauros como montarias, então você tem dinossauros carnívoros, dinossauros herbívoros,
num ambiente que parece muito a Europa medieval clássica, com armaduras, intrigas palacianas, reinos, é um barato, tá? É muito legal, uma leitura leve, muito tranquila, muito divertida. E se você tirasse os dinossauros e colocasse cavalo, daria no mesmo. Mas você tem esse ingrediente aqui que é muito pitoresco e faz com que a leitura fique muito gostosa. Gosto muito do estilo de escrita de Victor Milan. Não conheço outra obra dele. Se vocês souberem e quiserem colocar nos comentários, eu agradeço. Desconheço mesmo, tá? Não sei. E sei que tem a trilogia completa lá fora, mas a senhora Darkseid não quis trazer. Tá? Tô sendo irônico, tô sendo paspalhão aqui, mas é porque infelizmente, né, pô, eles lançaram aqui super caprichosa, pô, um esmaltado lindo. Pô, volto a dizer, cara, eu sou apaixonado pelas obras da Darkseid, e na verdade eu tô aqui só porque eu tô frustrado, né? Por isso que eu tô falando mal dela, porque não tem nada o que falar da edição, elas são maravilhosas, todas elas, incluindo essa aqui dos dinossauros também, de Victor Milan. Mas não foi fechado. Ah, não vendeu bem, e parece que foi o caso também, tá? Não vendeu bem, não sei se a publicidade alcançou, já somos nichados, né, no nosso mercado. Não sei se alcançou todo mundo, não sei se muita gente soube da obra. Fato é, lançou o primeiro e o segundo volume, e o terceiro, no momento do terceiro, foi descontinuado. Os Senhores dos Dinossauros. Esse aqui eu vou comprar em inglês com certeza. Então é isso, pessoal. O vídeo aqui era só para mostrar essas 5 obras aqui que eu tenho na minha coleção. Tem outras coisas também, mas essas aqui eu acho que são as maiores dentro da minha coleção e as que me deixaram mais frustrados, porque eu acho que a única que eu não comecei a leitura foi o livro dos Malazanos Caídos, mas eu tinha um hype tão alto, eu tinha uma expectativa tão grande com relação a essa obra e de Steve Erickson, e a editora Arqueiro, porra, para mim ela vacilou. Porque eu acho que seria aquele grande clássico que com o tempo ele vai se tornando cult mesmo na nossa língua, sabe? Você vai ter sempre um grupo de consumidores, leitores que são apaixonados por aquilo ali e vão consumir. Mas, né, eu não trabalho com isso, não trabalho nessas editoras, então não sei dizer quem sou eu, não sou nenhum especialista. Sou só um consumidor, um leitor frustrado com relação a essas obras, porque eu sou apaixonado por elas e não pude dar continuidade. Com relação ao inglês, é aquilo. Eu vejo muita gente que dá a sua opinião e realmente coloca, cara, vai lá, pega uma edição em inglês para ler. Eu sou dessa opinião também, sabe? Eu acho que se você tem uma editora, 2, 3, 4, sejam lá quantas forem aqui no Brasil, que não vão dar continuidade numa obra e você gosta dela, eu acho que você tem sim, até porque você vai ter a oportunidade de se estimular numa língua estrangeira, na maioria das vezes é o inglês. Eu conheço leitores de mangá que trazem mangás mesmo em japonês. Ah, nossa, não, é legal, cara, você vai conhecer uma outra língua, uma outra cultura, a língua original daquela obra, isso é muito bacana, pô, quem sou eu para falar que não? É porque eu sou preguiçoso. Na verdade, não é nem a preguiça, eu acho que é uma questão de acesso mesmo, né? Eu sou de um tempo em que o inglês era muito demorado para você fazer curso. Hoje em dia, as minhas necessidades e profissão ficam um pouco difíceis de você sentar e se dedicar. Mas eu tenho um inglês razoável, consigo ler, como eu falei, mas ainda assim seria demorado. Então, se você tem a oportunidade de pegar uma edição dessas que eu falei, ou outras, né, que não deram continuidade aqui no Brasil, e pegar em inglês e ler, faça isso. Faça isso porque com certeza vai te enriquecer, além da cultura, da própria língua diferente da nossa língua pátria, né? Mas fora isso também conhecer dentro da escrita do próprio autor original ali na língua dele. Muito bacana. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, poxa, deixa um like aí, tá bom? É importante para o nosso canal, é importante para o nosso conteúdo. E peço a vocês que, caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam, isso dá muita força também aqui no canal, faz com que o nosso conteúdo seja mais espalhado, faça com que a plataforma entenda que o nosso conteúdo seja relevante e passe para mais pessoas, espalhe o nosso conteúdo para mais pessoas aí na internet, tá joia? E se vocês gostaram, além do joinha e de se inscreverem, caso não sejam inscritos, deixem um comentário, conversem comigo aí, porque estou sempre respondendo vocês, adoro ter essa interação com vocês. Estamos caminhando aí para cada vez mais inscritos. Nosso canal está pequenininho, sempre foi, mas está crescendo aos poucos e eu adoro isso. Tá joia?
Então até o próximo vídeo, muito obrigado por cada um de vocês que assistiu e até a próxima.